ouve lá esta. Então, professora, na sua opinião, qual o partido que tem se destacado estrategicamente na comunicação midiática para essas eleições de 2025? Eu não acho que nenhum partido esteja a ser destacado na cobertura mediática. Acho que há um certo equilíbrio até. Obviamente que as forças que já estão representadas na Assembleia da República tradicionalmente têm sempre mais cobertura. Nas últimas eleições havia um partido que não estava ainda com assento parlamentar nas anteriores eleições, não é? A partir, diria, de 2019, partidos que não estavam com assento parlamentar, primeiro o partido do André Ventura, o Chega, não é? Depois o LIVRE, o PAN também teve mais ou menos isso, aquilo que nós podemos chamar uma boa imprensa, digamos assim, ou seja, quando há previsão de que de facto vão eleger, não é? E portanto há aí boa imprensa. Diria que alguns partidos sabem usar melhor os chamariz dos média e das redes sociais, e quando usam as redes sociais os média têm pessoas que vão vendo o que é trending, e portanto à medida que vão vendo o que é trending também vão naturalmente dando mais ou vertendo mais, mas claramente parece-me que a AD e o Partido Socialista estão obviamente com maior cobertura, o que seria mais ou menos expectável. Talvez o Chega em alguns momentos tenha mais cobertura, se calhar não tanto por iniciativa própria, nem por iniciativa necessariamente dos média, mas por circunstâncias, sei lá, ter sido ao longo da campanha, ter recebido protestos, por exemplo, da comunidade cigana, ontem um desmaio do André Ventura, enfim, algumas peculiaridades, diria, estão a trazer mais à campanha, eventualmente à cobertura da campanha, esse partido, mas diria que há equilíbrio. Sejam bem-vindos ao último episódio do Ouve Lá Esta, um podcast semanal de informação e comentário sobre os principais temas que dominam a atualidade. O episódio desta semana versa sobre as eleições legislativas que se avizinham, e para falar de cobertura mediática e estratégias usadas pelos partidos durante este período, temos connosco a convidada Inês Amaral, docente da Universidade de Coimbra. Muito bem-vinda, professora. Antes de qualquer coisa, a gente fica todo mundo muito feliz a nossa última convidada ser justamente a nossa professora que fez essa oportunidade que nós iniciássemos esse projeto. E queríamos continuar aqui agora essa entrevista por perguntar, a professora testou na primeira resposta sobre alguns partidos que sabem se aproveitar mais dessas qualidades. Eu gostaria de entrar um pouco mais a fundo nisso, entender quais são esses partidos e quais são essas estratégias utilizadas que sabem se aproveitar mais que outros da visibilidade que os médias estão. Primeiro, obrigada pelo convite. Está bem ter, obviamente, acompanhado por motivos profissionais, sou a vossa professora, não é? Foi um gosto acompanhar-vos ao longo do semestre e, portanto, ouvir-vos. Obrigada pelo convite por este último podcast, que acho que também é interessante e é significativo. Sobre a sua questão em concreto, obviamente que os partidos são máquinas de comunicação profissionais, não é? No caso da AD e do Partido Socialista, é habitual e diria é da praxe terem as grandes agências de comunicação a trabalhar. E, portanto, não há nenhuma dúvida de que o seu posicionamento vem daí. Também um outro aspecto que eventualmente pode dar algum elan, e que raras vezes se fala disso no sentido em que eu vou falar. Fala-se muito, mas não tanto no sentido em que eu vou falar. É que as pessoas que fazem comentário na televisão, quer dizer, no cabo, e que têm muita relevância para a maior parte das pessoas que consomem aquele tipo de conteúdos, não é? Porque as pessoas não conseguem fazer a distinção entre aquelas pessoas e os jornalistas. Portanto, mesmo que algumas são jornalistas, de facto, ou já foram, mas estão a fazer trabalho como comentador ou comentadora. Outras pessoas não são de todo, e algumas são dos partidos. E muitas, se não são dos partidos, são próximas dos partidos. Aqueles partidos que estão sempre representados são os do chamado arco do poder, não é? E quando eu estou a dizer do arco do poder, estou a dizer também o CDS e a CDU, ou melhor, o Partido Comunista Português, que mesmo, por exemplo, o PCP não está no governo desde os anos 70, não é? Mas
faz parte, obviamente, do arco do poder. E, por exemplo, o CDS não esteve representado numa legislatura na Assembleia da República. Nem por isso deixou de ter pessoas a fazer comentário. Portanto, há aquelas pessoas que estão a fazer comentário, a comentar as notícias, a comentar, por exemplo, a campanha, não é? A dar notas aos debates, e depois há aquelas pessoas que entram nos frente a frente e que são dos partidos. Essa presença, que é uma presença muito fixa dos partidos ditos tradicionais, não é? Tradicionais, quer dizer, podemos dizer, mas já está lá o Bloco de Esquerda, mas o Bloco já pode ser considerado, diria, um partido tradicional, não é? É de 99 e, portanto, é mais velho do que vocês. Portanto, já terá esse rótulo de partido tradicional. Então, esses partidos estão sempre presentes, não é? Portanto, pode ser alguém do Bloco a debater com alguém do CDS, alguém do PSD a debater com alguém do PS, alguém do PCP a debater com... Mas não vai debater com pessoas dos ditos partidos recentes. Essas pessoas não entram nesses contextos. Eventualmente pode haver comentadoras ou comentadores que possam ter alguma ligeira proximidade a algum desses partidos, mas é raro. E normalmente são até acusados depois rapidamente disso, porque aquele espaço de comentário ou aqueles espaços de comentário têm um grande, diria, um grande feedback, seja positivo ou negativo, nas redes sociais, e portanto muitas das vezes até pode haver uma grande parte das pessoas que não consomem aqueles conteúdos, mas que chega lá a partir das redes sociais. Portanto, é uma espécie de pescada de rabo na boca, não é? Ou seja, aquilo circula imenso. Então, eu diria que essa instrumentalização, porque é uma instrumentalização, não é? Podemos dizer que é outra coisa, enfim, na minha ótica, olhando não como cidadã, nem sequer como eleitora, olhando apenas como professora de comunicação, é naturalmente uma estratégia de comunicação política, não é? E portanto, se eu tenho determinadas figuras que são até figuras de destaque, ou que foram assessoras de A ou de B, ou que foram jornalistas, por exemplo, que fizeram cobertura de determinados assuntos durante muito tempo e portanto as pessoas conhecem muito bem, ou que foram diretores ou diretoras de meios de comunicação, essa credibilidade é completamente distinta de uma pessoa qualquer que, por exemplo, é deputado na Assembleia da República ou deputada na Assembleia da República e que as pessoas não conhecem, nunca viram, não é? Depois, os outros partidos, evidentemente, que vão apostando noutras estratégias, que não quer dizer que sejam menos profissionais, mas vão apostando noutras estratégias. As redes sociais são claramente a aposta, ou a grande aposta, de alguns dos partidos. Por exemplo, o Chega foi crescendo muito nessa onda, não é? Na onda de um certo descontentamento, uma total desinformação, portanto vão lançando coisas, as pessoas nem sabem se aquilo é de ontem, se é de Portugal, se de facto aconteceu, mas enfim, há burburinho, não é? Há muito burburinho. Essas franjas que vão buscar não são só franjas de pessoas descontentes, são franjas de pessoas que não consomem determinado tipo de conteúdos e, por exemplo, não consomem esses conteúdos informativos onde o Chega não tem espaço nenhum, não é? Portanto não tem ninguém a comentar. Outros partidos também apostam no digital, por exemplo o LIVRE. O Bloco sempre teve uma aposta no digital, mas o Bloco tem obviamente representação nos médias tradicionais. Agora, a representação a sério nestas eleições, parece-me, de forma mais assertiva, é da AD e do Partido Socialista, e não tem nada a ver com o CDS, não é? Do PSD e do Partido Socialista e das grandes agências com quem trabalham. Tudo é pensado, não é? Eu lembro-me do Terres que a partir de determinada altura mexia no cabelo de uma determinada forma, porque isso também é pensado, não é? O Humberto Eco diz que tudo é comunicação e, portanto, tem um livro interessante chamado A Psicologia do Vestir. E se a pessoa vai abotoar 2 ou 3 botões, isso vai fazer diferença, não para ela necessariamente, mas para os outros, como vão ver, etc. Tudo isso importa, não é? Agora, por exemplo, nas últimas eleições também já houve, agora com outros patrocínios, do humorista, do Guilherme Geirinhas, não é? O programa que está que na verdade é um formato, não é um formato de YouTube, aquilo é imenso tempo, aquilo é um formato para televisão, não é? É feito para televisão, só que é disponibilizado no YouTube e, portanto, parece uma coisa mais alternativa. Basta olhar como é que os partidos se posicionam aí. O PCP agora foi, da outra vez não foi. Desta vez participou. O Chega não participou. Há, obviamente, pessoas que estão mais à vontade, há pessoas que estão menos à vontade, mas claramente
tanto o Pedro Nuno Santos como o Luís Montenegro são completamente diferentes desde as últimas eleições para agora. Eu vi os 2 episódios e fui ver os episódios anteriores, ou de cada um das últimas eleições, e há de facto uma grande diferença, e essa grande diferença tem a ver com essa forma de estar, não é? De responder ou não responder, de se conseguirem posicionar. Isso também tem reflexos necessariamente, por exemplo, nos comportamentos ou não comportamentos, não é? Quando, por exemplo, não fazem alguma coisa ou simplesmente não respondem, porque quando respondem corre mal. Há pouco tempo, há 2 dias talvez, 2, 3 dias, perguntaram ao Luís Montenegro sobre a empresa e ele respondeu diretamente para a RTP dizendo que a RTP estava apostada e empenhadíssima naquela resposta, e alguém disse, foi assim que perguntou. E ele perdeu o pé, não é? E portanto a melhor coisa é não falar sobre o assunto, não responder sobre o assunto, enfim, porque há assuntos que simplesmente vão estar presentes e que podem eventualmente não se conseguir resolver, não é? Porque ele não consegue resolver, é um problema de comunicação, não consegue resolvê-lo. Aquilo é uma espécie enfim, entra em loop, portanto tudo o que ele diz já não tem uma coerência. Então o mais óbvio do ponto de vista da comunicação é não se fala sobre isto, não é? Portanto, e as pessoas vão se esquecer daquilo. E isso já aconteceu em muitas outras circunstâncias, com outros políticos, e noutras eleições, e até não só em eleições, não é? Portanto, as pessoas já se esqueceram e as pessoas esquecem-se de imensas coisas. Mas diria que neste momento, a grande estratégia, eu acho que é um pouco, por um lado, semear os comentadores, não é? Que faz com que os média vão atrás de uma série de coisas, e, portanto, é notícia que pessoa A ou pessoa B teve 5, ou teve 3, ou teve 8 no debate. Não é? E quem é que deu essas pontuações? Mesmo que as pessoas nem saibam quem é que deu essas pontuações, sabem lá, não é? Mas não sei quem pontuou assim. Eventualmente isso pode verter para as redes de uma outra maneira, mas isso é a notícia. Outra notícia é, que não é notícia nenhuma, que não tem critério de noticiabilidade algum, mas dizer assim, pessoa X ganhou o debate. Disse quem? Disseram os comentadores do meu canal. Não é? Do outro canal se calhar dizem outra coisa. Então, essas pessoas são absolutamente estratégicas, diria. E não são estratégicas de agora, são estratégicas de há muito tempo. Só que com as redes também é preciso acompanhar. Aí é que eu já não tenho tanta certeza que aquele tipo de comunicação tão institucional dos partidos maiores funcione bem. Mas também não podem fazer menos institucional, não é? Portanto, ok, querem pôr o Pedro Nuno Santos a fazer não sei o quê no TikTok, a cozinhar ou não sei o quê. Não é a mesma coisa do André Ventura a dançar, porque o André Ventura já faz isso há 2 ou 3 anos. Ou seja, no caso da comunicação menos institucional, demora tempo até as pessoas aceitarem, não é? Quer dizer, se nós agora vemos, como vimos no 1 de maio, o Luís Montenegro em São Bento a cantar com o Tony Carreira e com os Paliteiros de Miranda e não sei o quê, nunca ninguém viu aquilo e, portanto, aquilo não tem sentido. Se nós virmos outra pessoa qualquer a fazer isso, ou vemos a Mariana Mortágua a reconhecer cervejas pelo cheiro ou pelo sabor ou não sei o quê, isso não é uma novidade, porque ela já aparece imensas vezes nas redes a cozinhar ou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, depende muito também da institucionalização. Agora, diria que para chamar a atenção dos média, claramente, ou a pessoa cai, tipo o Ventura, não é? Ou tem um grande protesto, como houve alturas em que isso aconteceu. Por exemplo, lembro-me de uma campanha, aliás, ainda antes da campanha, ainda quando a AD também era governo, com o Pedro Passos Coelho, lembro-me das granduladas que as pessoas apareciam e começavam a gritar o grande Lavina Morena e simplesmente eles não conseguiam falar, não é? E era normalmente com ministros, e houve um ministro que foi completamente abafado com isso, que foi o Miguel Rabas, e que depois teve, enfim, que quase desaparecer aliás, desapareceu, hoje é comentador, lá está, hoje é comentador, mas desapareceu da cena política. Portanto, isso não é uma novidade. Agora, esses pequenos episódios eventualmente podem ser, ou podem pontualizar de outra maneira. Claro que as coberturas não pendem só para ali, mas se olharem para as sondagens, e se são aqueles 2 que à partida vão, ou um ou outro, vão vencer, não significa que vão governar, mas significa que vão vencer as eleições, e eventualmente isso vai causar, enfim, maior tendência a fazer uma cobertura diferente. Ou seja, pode haver, por exemplo, cobertura ao minuto, ou ter os diretos, ou qualquer coisa do género. Seguramente vão aparecer todos,
Mas a ordem nunca vai ser, por exemplo, o LIVRE primeiro, ou o PAN primeiro, ou outro qualquer que não esteja na Assembleia. Não é? Seguramente que não. A não ser que façam por ordem alfabética. Só se for isso. A outra questão que eu acho que é relevante também é, de facto, a das agências, e de que as grandes agências não vão trabalhar a não ser com estes dois partidos. Isso é também evidente, porque também elegem. Não é? A professora acha que os debates que ocorrem na televisão e que têm estado a ocorrer ainda têm um grande peso na decisão do público, ou que estão cada vez mais a perder relevância, a ser substituídos, por exemplo, por campanhas nas redes sociais e coisas assim? Eu acho que depende. Gostava de ver estatísticas sobre isso. Porque embora os números variem um bocadinho e em alguns casos até baixem, não é? Não há assim dados muito concretos sobre esse assunto, ou seja, quem é que vê, não é? E quem vê e se influencia. Ontem, por exemplo, entrevistaram-me para uma sondagem e uma das perguntas é precisamente, são duas perguntas, acho eu, sobre os debates, se influenciam o sentido de voto e outra coisa próxima. Eu gostava de perceber se há alguma mudança, não é? Por exemplo, nos indecisos, se isso provoca alguma alteração. Eu acho que os debates continuam a ser vistos, mas já há muito tempo que não são debates, não é? São entrevistas. Portanto, as pessoas não estão a debater. Às vezes, não sempre, mas às vezes, dependendo de quem está a moderar, e eu tenho tido a sensação que aparentemente só na RTP, e não todas as pessoas, mas só na RTP, é que parece que conseguem moderar de facto os debates e fazer o sentido de debate, mesmo com este formato que foi acordado entre as televisões e que os partidos, lá está, os dois principais partidos aceitaram, porque se não aceitassem seria tudo completamente diferente. Então este tipo de estrutura de produto audiovisual não é de debate, portanto, muitas vezes o que acontece é que perguntam uma coisa A e perguntam outra coisa a B, e portanto eles estão a responder a coisas distintas, não estão a debater entre si. As pessoas já viram debates e Portugal já teve muitíssimo bons debates, mesmo muito bons debates. Houve épocas, e não é preciso ir ao início da democracia para ver excelentes debates. Claro que aí os debates eram muito mais longos e as pessoas tinham paciência para ver horas de debate, não é? Hoje não. Agora, parece-me que o tempo altamente reduzido, não é? Possível para cada pessoa, com aqueles cronómetros em baixo, em que o tempo todo alguém está a interromper, a dizer que não sei quem já está com o tempo desequilibrado, que não sei quem já ultrapassou e que não foi àquilo que lhe perguntou, quando na verdade não conseguimos confrontar ideias. Não sei se influencia o sentido de voto. Acho que as pessoas gostam de ver esse tipo de conteúdo, como gostam de ver outros tipos de conteúdos que nós tendencialmente definimos de alguma forma como não vistos. Ou seja, há aquela sensação de que as pessoas não veem televisão. As audiências da televisão mostram exatamente o contrário, e os estudos mostram que as diferentes faixas etárias continuam a consumir televisão, não é? Conteúdos audiovisuais. Podem consumir conteúdos audiovisuais de forma distinta, por exemplo, em vez de verem em direto, verem diferido, usar as boxes, ver online, enfim, tantas outras coisas, não é? Portanto, acho que podem influenciar, acho que eventualmente podem informar e podem trazer não tanto o sentido de debate, ou seja, o confronto de ideias entre candidatas e candidatos, mas mais eventualmente a tentativa de conhecer candidatos, sobretudo, ou candidatas que não sejam tão conhecidos. Acho que vai um pouco nesse sentido, mas as audiências dos debates mostram que as pessoas continuam a ter interesse. Agora, se isso muda o sentido de voto, não faço ideia. Ok. A professora já falou na resposta anterior também sobre diversas estratégias que os partidos usam para chamar a atenção dos médias, chamar a atenção da população que vai votar. Até que ponto, qual é o limite dessas estratégias? Até que ponto que as estratégias se tornam eticamente ilegais, entre aspas, não que sejam ilegais na lei, mas eticamente já não é tão bom um partido fazer isso? Quer dizer, quando chegam as eleições, todos os partidos propõem, ou têm propostas, ou uma grande parte dos partidos têm propostas, e sobretudo aqueles que têm a possibilidade de governar, acenam com algumas coisas que seria fácil de lhes perguntar, e para isso é que serviriam os jornalistas, não é? Mas, enfim, não ser pé de altifalante e perguntar, ok, mas esteve não sei quanto tempo a governar, porque é que isto não foi proposto anteriormente? E ouvir,
não é? Não significa que a resposta seja taxativa, não é? Podem explicar que não foi possível antes, por vários motivos, e que não poderá ser possível logo, não é? Eventualmente. Agora, nesta altura, são os aumentos para os reformados e pensionistas, que são uma franja muito grande da população que vota quase sempre, não é? E que vota principalmente no centro, centro-esquerda, centro-direita, e, portanto, os principais partidos estão a disputar, ao contrário daquilo que convencionalmente se pensa, não é? Que votam maioritariamente à esquerda. Parece que no PCP, se fosse assim, o PCP era governo, não é? Portanto, não, ou quase governo, não será assim. Eu diria que essas propostas, que na verdade são promessas, não é? Porque às vezes nem sequer se convertem em propostas, depois em termos de propostas de projetos de lei, essas promessas, quer dizer, são quase falácias em alguns casos, não é? E em alguns casos são mesmo falácias. Eticamente, poderíamos pensar, eu diria mais do ponto de vista moral, eu não gosto nada dos moralismos, mas acho que do ponto de vista moral é efetivamente quase tratar as sociedades, e não é, o caso português não é o único, não é? Todas as eleições são assim, é tratar as sociedades com um paternalismo, não é? Como se as pessoas fossem incapazes de perceber que em 4 anos não mudaram absolutamente nada, mas daí para a frente, sei lá, lembro-me, por exemplo, nas últimas eleições, que o Montenegro dizia que em 100 dias o Serviço Nacional de Saúde, não sei o quê, o Serviço Nacional de Saúde piorou drasticamente em 2024, porque, sem nunca explicarem o porquê, nem agora em campanha, não só fecharam não sei quantas, aos fins de semana, não sei quantas urgências, como, enfim, porque nós vivemos em Coimbra num sítio que é uma espécie de bolha do ponto de vista da saúde, não é? Portanto, não temos, ontem o André Ventura foi para Faro, estava em Tavira, teve sorte, não é? Porque se ele estivesse na outra ponta, provavelmente ia ter que, do Algarve, ia ter que ir para Faro. Eu lembro-me de ir a umas urgências há uns anos atrás, em Portimão, e haver um médico numa noite das urgências. Portanto, esse tipo de promessas, não é? Que as pessoas já não têm paciência para as ouvir. Se escolhe, acho que não. Não sei se eticamente nós poderíamos dizer que estão para lá do limite, talvez não, mas acho que é tratar a sociedade com certo paternalismo e condescendência, como se as pessoas fossem incapazes de perceber que em 100 dias não se põe o Serviço Nacional de Saúde a funcionar. Pelo contrário, em 100 dias conseguiram andar para trás 10 anos, 10 anos pode ser exagero, mas alguns anos, ou que não se vai aumentar, como o Pedro Nuno Santos tem estado a dizer, que não se vai aumentar do pé para a mão os pensionistas, não é? A não ser que sejam aqueles aumentos que nós vamos vendo de 2, 3 euros por mês, quer dizer, temos de dizer, mas isso no fim do ano dá não sei... Pois, está bem, no fim do ano dá isso, mas 2, 3 euros por mês, hoje dá para comprar eventualmente 20 pães, não é? Portanto, isso diria que enfim, não há... Limite seria mentir, não é necessariamente mentir, não é? Portanto, são promessas vãs, parece. Ainda a nível de campanha, acha que as redes sociais já se tornaram numa espécie de preferência para os partidos fazerem as suas campanhas, ou que ainda começam, ou que ainda se mantêm os meios tradicionais como o rádio e a televisão? Eu acho que há as duas coisas. Nós temos muita tendência de pensar que qualquer coisa vem substituir, e não acho que seja assim. Nem a rádio foi substituída com a televisão, nem a televisão com a internet. E quer dizer, o digital sim é importante, mas os outdoors não desapareceram. Quer dizer, quem se pode dar ao luxo de não ter um outdoor é o Marcelo Rebelo de Sousa, porque teve 14 anos de outdoor na televisão, não é? Portanto, aí não precisa de ter outdoors. Agora, os partidos precisam de ter outdoors, as pessoas precisam de ver as caras dos candidatos, precisam de saber quem são as pessoas pelos seus distritos, porque há uma questão que as redes sociais não fazem, que é a questão da proximidade. Elas aparentemente as pessoas parece que estão a falar com os candidatos, mas os candidatos são os cabeças de lista por algum sítio, que são eventualmente os candidatos deles, ou seja, os líderes dos partidos e as líderes dos partidos, para serem eventualmente primeiros-ministros e primeiras-ministras, não é? Portanto, se eu quero saber quem são os candidatos aqui de Coimbra, por hipótese, eu preciso, não vou ver, eles não vão ter os partidos, não têm nas redes sociais, não sei aqui Coimbra, não é? Ou não sei aqui Porto, ou não sei aqui Lisboa, não sei aqui Setúbal. Têm, sim, das conselhias, etc., mas não têm as candidaturas assim. E, portanto, uma das formas
é efetivamente ver os cartazes, ver os outdoors. Outra das coisas que me parece importante de facto, são as arruadas. Ninguém dispensa as arruadas, não é? Portanto, continuam a fazer as arruadas. Porque as pessoas têm que saber quem são os deputados eleitos, eventualmente. Por exemplo, aqui em Coimbra, nas últimas eleições, o Chega tinha um cabeça de lista, e sendo que a cidade foi quem menos votou no partido, no distrito, não é? O distrito é o segundo menos votado, a cidade garantidamente que votou menos, mas ainda assim tinha um candidato que não mora em Coimbra, não tem nenhuma relação com Coimbra, e isso foi muito falado, por exemplo, nos média regionais, e foi muito falado na cidade. A pessoa não foi eleita pela cidade, foi eleita pelo distrito, é certo. Mas o que é certo é que foi eleito, não é? E isso foi a primeira vez que aconteceu alguém não ter relação. Agora, o Partido Socialista tem, quer dizer, depois noutros casos há pessoas que têm familiares, não sei o quê. O Partido Socialista tem uma cabeça de lista em Coimbra, que tem feito um esforço imenso para provar as suas ligações familiares ao distrito, no caso penso que agora, de facto, porque as pessoas conhecem quem se candidata no distrito. Não é tão comum assim nas grandes cidades, por exemplo, não é? Ou seja, vai muita gente para Lisboa que não tem nada a ver com Lisboa. Porquê? Porque são os lugares elegíveis, não é? Porque Coimbra tem 9 lugares, portanto, à partida, a divisão não é tão linear assim, não é? Podemos dizer que é 4-5, ou uma coisa já foi, mas até nem é sempre tão linear assim. Já foi 5-4, já foi 6-3, portanto, e depois entraram, já teve representação, já teve 11 lugares, já teve representação do Bloco e do CDS ao mesmo tempo. O Bloco já teve 3 vezes em 3 legislaturas deputado por Coimbra, o Zé Manuel Pereza, e o Chega nas últimas eleições elegeu de facto 2 pessoas. Portanto, pode haver aqui muitas mexidas. E quem diz aqui, diz noutros sítios, não é? Por exemplo, há sítios onde só elegem 2 deputados. Então as pessoas têm, de facto, que saber quem é que estão a eleger, não é? E que as pessoas que elegem vão fazer alguma coisa pela sua região. As regiões, apesar de terem pouca força nos média em geral, e até nas próprias redes sociais, parece-me, as regiões são importantes e, dependendo dos sítios, elas podem ser muito importantes, não é? Por exemplo, recordo-me aqui em Coimbra, há muitos anos atrás, na altura da coincineração, que o Partido Socialista estava no poder, e aqui na Câmara Municipal, de todos os deputados, eram 11 pessoas, todas as pessoas de todos os partidos, portanto havia pessoas do CDS, do Bloco, do PS e do PSD, todos os que tinham representação por Coimbra, fazerem lobby na Assembleia da República para que não fosse aprovada a coincineração em Sozelas. E não foi, de facto. Portanto, as pessoas que nós elegemos importam, não é? Ou seja, se eu vou eleger alguém só para a pessoa ir para a Assembleia da República e a pessoa é de outro sítio qualquer, nunca veio aqui, não tem nenhuma ligação aqui, nunca trabalhou, nunca coisa nenhuma, e portanto não faz ideia, se eu lhe for falar sobre a Associação Académica ou sobre as Repúblicas ou sobre outra coisa qualquer, isso é um problema, não é? Há de facto cidades que têm esse problema. Lisboa e Porto são um exemplo de como a sua representação na Assembleia da República funciona apenas na lógica das listas tal como Setúbal também. Ou seja, os sítios onde entram mais candidatas e candidatos, e portanto vamos pôr toda a gente aqui e vai tudo por aqui, garantidamente vão entrar. Isso depois traz coisas muito simples, é que a representatividade é 0, não é? Portanto, ninguém está preocupado com a região. Estão preocupados com outras coisas e que eventualmente são legítimas, mas a Assembleia da República elege pessoas pelo método de Hondt para representar as regiões, e portanto parece-me que se a campanha ficasse restrita, ou se as campanhas fossem restritas às redes sociais e eventualmente aos direitos de antena, etc., isso seria um descalabro. Portanto, tem que haver presença. Não sei se é preciso continuar com os panfletos, há cada vez menos, não é? E portanto essa parte acho que é mais ou menos dispensável. Não sei se as pessoas vão tanto à caixa do correio ver esses panfletos, mas diria que as arruadas continuam a ser importantes, ir aos sítios. Por exemplo, a Associação Académica tem estado a receber os partidos, a fazer as propostas dos estudantes, propositadamente não vão receber um partido, não recebem nunca. Acho que isso também é um posicionamento importante, ou seja, a forma como as pessoas podem interagir com os seus representantes é importante. Se for tudo através de não sei quantos filtros no TikTok e no Instagram e não sei o quê, o que depois acontece foi o que aconteceu agora com o Chega, não é? Que as pessoas sabem dizer 5 ou 6 nomes e depois estão lá 50 pessoas que ninguém faz a mais pequena ideia
do que é que estão a representar, que distritos. Eles próprios não sabem, não é? Que há uns tempos vi um vídeo de um senhor que está a fazer uma intervenção sobre Moçambique e que, entretanto, alguém do próprio partido que está na mesa da Assembleia, portanto, que era vice-presidente da Assembleia, o interrompe para lhe dizer que aquele ponto não está na ordem do dia. Portanto, alguém que é deputado e que nem sabe do que é que está a falar. E isto pode acontecer. E a culpa também é nossa. Não é? Que vamos votar num X sem saber em quem. Não é? Ainda no assunto das campanhas, é muito comentado popularmente que uma campanha negativa focada no adversário gera mais destaque, gera mais atenção do que uma campanha positiva falando de si mesmo. A primeira coisa que nós queríamos saber é se isso é verdade e, se sim, o porquê que esse fenômeno acontece. Eu não sou da comunicação política, mas está nos livros que isso é verdade. Não se traduz necessariamente em votos. Não é? Traduz-se em ruído, diria, em burburinho nas redes, etc. Isso também depende do tipo de agressividade, etc. No caso português, por exemplo, não havia este tipo de agressividade até o Chega. Não é? O Chega traz uma agressividade importada do Bolsonaro e de Trump e não sei o quê, que é um bocadinho diferente, mas não muito, da agressividade do Viktor Orban, por exemplo, ou do Salvini, bastante já diferente de outras pessoas que estão igualmente nos extremos, mas que são distintas. Sei lá, por exemplo, a Marine Le Pen, que nunca teve esse tipo de comportamento de matilha daquela maneira, não é? Ou seja, com falta de educação, é o que eu quero dizer. A mesma coisa com a Giorgia Meloni, ou seja, tem intervenções muito duras, mas não, tanto intervenções políticas às vezes até absurdas, mas não nessa dimensão do insulto barato, não é? Efetivamente, isso gera burburinho, porque o ódio gera burburinho, não é? Porque se eu elogiar alguém é muito menos visível do que se eu tentar dizer, olha, eu vou propor isto, não é? E portanto, por isso mesmo, no caso concreto do Chega, se nós formos perguntar às pessoas quais são as posições do Chega, nós vamos ouvir alguma coisa sobre a imigração, sem saber exatamente o que é, mandá-los embora ou coisa que valha, e pouco mais, não é? Há pouco tempo vi um vídeo que tem voltado a circular, o vídeo não é recente, já tem um tempo, e que voltou a circular, que é de uma pessoa que é deputado pelo Chega, que eu nem sei quem é, nunca tinha visto, com um deputado do Partido Socialista. E o deputado do Chega começa a dizer uma coisa que é absolutamente surpreendente porque já existe. É dizer que o Chega gostava de propor que os partidos todos pudessem chegar a um consenso para que quem é condenado por corrupção não possa ser eleito. Isso já acontece, não é? Isso já está na lei. E o deputado do PS diz isso e ele responde assim: e é isto que o Partido Socialista tem para dizer, é que já existe. Quer dizer, aquilo já existe de facto. Pronto, e depois a segunda parte desse pequeno vídeo, portanto, não fui ver, imagino que haja mais pérolas, porque a segunda parte é sobre a tutela. Há alguém que governou e que, numa determinada tutela, não pode ir para o setor privado nessa tutela, não devia ir. E, portanto, deviam mudar a lei. E o deputado do Partido Socialista diz que isso também já existe. E ele continua a insistir que, é isto que dizem, é que já existe, é que não sei o quê. E quando eu vi aquelas partilhas, vi a partir de uma pessoa, decidi clicar para ver outras partilhas. E depois fui espreitar em diferentes redes. E aquilo é assustador, porque as pessoas que estão a partilhar estão a concordar com o Chega. Não fazem a mais pequena ideia que aquilo está na lei. Existe, não é? Portanto, é mais fácil vir dizer são todos corruptos, não sei o quê. É mais fácil acusar toda a gente de tudo, mesmo que seja uma coisa, não é? Porque na verdade é lançar uma nuvem. Não é? Os cartazes, os outdoors que andam aí do André Ventura, eles já em 50 anos não fizeram nada, ou há 50 anos qualquer coisa, deem-me uma oportunidade. Eles quem? Aquelas duas pessoas que estão ali, uma delas não tem 50 anos e o outro tem 50. Portanto, eles quem? Não é? Esta retórica do eles é criar um nós versus eles. E depois as pessoas identificam-se com o nós. No caso do Chega, também é interessante, porque não é diferente dos populistas, ou seja, é obviamente um partido populista, não tem diferença nenhuma com essa ideia do nós e do eles, mas depois o nós é uma pessoa.
Okay? Que depois nós fomos perguntar às pessoas, então e quem é que elegeu pelo seu distrito? Sabem lá. Não fazem mais pequena ideia. Portanto, quando aparece um fulano que rouba malas, outro fulano que é agora outra vez candidato e que foi acusado de violação de menor, aí já não há nenhum problema para mudarem a lei, não é? Ou quando aparece outros casos, sei lá, condenados por crime de ódio racial, que é o caso do André Ventura, condenados por violência doméstica, outra vez candidato, já foi deputado. Todas essas coisas as pessoas não sabem, não é? Ou seja, esse nós versus o eles, muitas vezes esses nós estão cheios de... É o caso do Bolsonaro, não é? Estão cheios de pessoas que são condenadas, não é só serem acusadas nas redes sociais por alguém, são condenadas na justiça. E, portanto, aparentemente, a ideia do destacar o que é mau, pisotear e, de alguma forma, ser destrutivo e não construtivo, colhe. Mas eu diria que colhe do ponto de vista das redes e colhe do ponto de vista do boato e do correr coisas portanto, pôr as pessoas a falar sobre. Não tenho a certeza que isso colha do ponto de vista eleitoral, ou seja, nunca vi ainda nada propriamente sustentado, por exemplo, no caso de Portugal e até no caso europeu. Há muitas coisas sobre isso no caso norte-americano, não é? Mas no caso norte-americano há especificidades que são um bocado diferentes das especificidades europeias. Sei lá, se nós formos ver os nacionalistas brancos estão muito intrincados com uma série de outros grupos, não é? Enquanto, por exemplo, na Europa os extremos tocam muito, por exemplo, nos hooligans, e os hooligans não são necessariamente supremacistas brancos. Por exemplo, se olharmos para os franceses, são de todas as raças, então diria que é uma espécie de confusão, não é? E que não é tão fácil de ler. Portanto, não sei do ponto de vista do eleitorado, e se é todo o eleitorado, não é? Eu acho que o eleitorado mais jovem tem muito menos memória, como é evidente, não é? E, portanto, se não tem memória familiar, eu acho que em Portugal, por exemplo, isso começou-se a perder, a memória familiar, ou seja, as pessoas transmitirem entre si uma série de coisas. Quando não há essa memória familiar, também não há determinadas, ou não há a ideia de que determinados direitos, liberdades e garantias foram conquistados a imenso custo. E, portanto, essa dificuldade de conseguir fazer uma leitura mais objetiva e não uma leitura de rede social, não é? Tipo, é assim porque não sei quem publicou, porque o TikToker X disse aquilo. São pessoas, à partida, que estão a dizer uma série de coisas sem noção das consequências. E são pessoas que também vão votar sem noção das consequências que isso pode acarretar para si. Portanto, eventualmente nas pessoas mais novas isso pode colher. Diria também que depois, em alguns grupos da população, isso pode colher, não é? Por exemplo, pessoas que vivem pior. Eu vi na altura das últimas eleições uma reportagem do Miguel Carvalho, que é antigo jornalista da Visão, uma reportagem dele no Público sobre... É um bocado impressionante, que é sobre quem é que vota no Chega. E ele, como acompanhou durante muito tempo, tem uma noção muito clara das bases, não é? De quem é que vota. E as pessoas que votam não são necessariamente pessoas que habitualmente votam no Chega. Então, nessas eleições, e muito em concreto, porque depois o resultado foi assustador, não é? Não, acho que ninguém tinha noção de que eles podiam ter aquele número de votos. Lembro-me de um aluno ter dito na cadeira de jornalismo multiplataforma, ter dito que aquilo que mais o impressionou foi haver 1 milhão de racistas em Portugal, não é? E a pessoa fica de facto surpresa. Não pensamos que uma coisa destas pode acontecer, sobretudo um salto de 1 para 12 já foi muito, 12 para 50 é assustador. Mas nesse caso em concreto, e nessas eleições, nessa reportagem, havia uma série de exemplos, desde aquela ideia de agora é que eles vão ver e, portanto, eu depois vou voltar a votar na CDU, que é onde eu voto. Ou não, eu voto no PAN, mas não sei o quê. Ou seja, não há um sítio específico. E eu acho que isso colhe muito, na questão dos ódios, não é? Isso colhe muito a ideia do ele detesta alguém. Lembro-me sempre de uma época, e que não será muito diferente, espero que seja, mas enfim, não é tão diferente da realidade atual, em França, e que acontece com os imigrantes portugueses também nos Estados Unidos e noutros países, que é votarem nos extremos. A pessoa pergunta, mas como é que é possível
por exemplo, agora antes votarem na Marine Le Pen, enfim, votarem no Jean-Marie Le Pen era muito mais estranho, porque ele dizia que ia pôr os estrangeiros em campos e não sei o quê, né? Portanto, isso é muito esquisito alguém ir votar para ir para um campo, mas no caso com a Marine Le Pen o discurso era um pouco diferente, portanto continua a ser lobo, só que em pele de cordeiro. O discurso dela era diferente, mas havia algumas coisas interessantes e tinham até um candidato português nas eleições municipais, não foi eleito, aliás naquelas eleições tiveram 0 departamentos em 2014, e nessas eleições o Expresso fez uma reportagem e que falou com N portugueses, e várias pessoas diziam que o problema deles eram os árabes. E há uma pessoa que é confrontada com essa pergunta, mas você também é diferente. Sim, mas eles são mais. Não é? Então, essa é a questão dos ódios. Não é? Se eu começo a explorar os ódios, vai haver algum ódio que é comum a vários. Não é? Porque, por exemplo, nós não vemos os partidos. Houve uma altura que sim, que tinham a coragem de vir dizer que as touradas eram cultura, não sei o quê. Não, agora, nem sequer vemos o Chega a fazer isso. Não é? Por exemplo, a causa animal já não é ir contra a causa animal nem pensar, porque há sempre pessoas que gostam de animais em todo o lado e, portanto, não pode ser. Mas, por exemplo, se bater nos ciganos é muito fácil, o que é uma coisa interessante, porque não há 100 mil ciganos em Portugal. E falar sobre os ciganos como se os portugueses não sei o quê, os ciganos são pessoas de etnia cigana, mas são portuguesas. Os ciganos portugueses são portugueses. Não é a mesma coisa que os ribatejanos ou os conimbricenses, outra coisa qualquer. Portanto, esses ódios, ou essa tentativa de criar ódios, é muito básica. Eu lembro-me de uma altura, há muitos anos atrás, numas eleições autárquicas, o Rui Rio só falava sobre os arrumadores. E fez até depois uns programas para os arrumadores, como se os integrassem. Não era integrar nada, não é? Mas os arrumadores de carros. Como se o problema não fosse um problema social, não é? Ou seja, os arrumadores de carros, mas para as pessoas estava certo. Porquê? Porque eles eram insuportáveis. Não é? Portanto, como não gostavam deles, aquele ódio estava certo. E qual era a proposta objetiva e social do Rui Rio que teve efeitos? Nada. Não é? Andavam identificados, tinham não sei o que da Câmara. O que é que se passou até hoje? Passaram-se não sei quantas décadas. O que é que aconteceu? Nada. Ou seja, aquelas pessoas foram integradas socialmente, foram não sei o quê? Não. É? Portanto, estes ódios são só ódios. Pegar num grupo, acusar o oponente, normalmente isso é sempre, não é? Mas as acusações dos oponentes, se nós formos ver, sei lá, entre o Montenegro e o Pedro Nuno dos Santos, são coisas, quer dizer, são quesílias. Outra coisa completamente diferente são todos corruptos. Roubaram todos, não sei o quê, já lá estiveram, que é a conversa do Ventura, e não fizeram nada, já não sei o quê. Mas nós também podemos dizer, o Chega já esteve no Parlamento e não aprovou uma única lei, desde 2019, não é? Felizmente, mas não aprovou nenhuma lei. Então, também podemos argumentar muitas coisas, mas acho que o ódio colhe, não sei se é tanto no sentido do voto, pelo menos no burburinho é. E o burburinho depois também, quer dizer, se eu vou acusar alguém de coisas gravíssimas, se eu vou dizer... por exemplo, como é que o André Ventura aparece? O André Ventura já era do PSD há algum tempo, até estava muito mais posicionado numa ala de centro, não é? E depois foi candidato a Loures, com o apoio do PSD e do CDS, se não me engano do PPM, mas do PPM não tenho a certeza. E em campanha decidiu acusar os ciganos de uma série de coisas. Porquê? Porque há muitas pessoas de etnia cigana no Conselho de Loures. O CDS retirou-lhe o apoio, o PSD queria, muita gente dentro do PSD queria retirar-lhe o apoio, o Pedro Passos Coelho manteve, mas a verdade é que isso não se converteu em votos. Ele foi eleito vereador, mas teve uma expressão muito, muito residual, portanto, e não é caso único, sei lá, lembro-me de outras pessoas com figuras mediáticas, Hernani Carvalho, candidato também a dizer uma série de coisas, ou outras pessoas na margem sul, por exemplo, candidatas, que atiram com uma série de outras coisas. Uma outra figura também mediática, não me lembro do nome, uma advogada que aparece nos programas da manhã, também se candidatou pelo PSD, também com um conjunto de ideias que são estereótipos pré-fabricados, não é? Com aquela perspectiva de que as pessoas aderem a isto. Só que entre o aderir a isto e aderir realmente, no sentido de votar,
há uma grande diferença. Não significa que não apareça em tudo o que é meio de comunicação e que não comece a circular por todos os lados que pessoa X disse, por exemplo, que a culpa da criminalidade é de Y, ou que as pessoas que moram na rua não sei o quê deram cabo da cidade, qualquer coisa do género, não é? Portanto, a boataria depois, em alguns casos, fica. Não é? De onde é que isso vem e como é que isso se cria, é difícil depois diria, em alguns casos é quase impossível, a não ser que substituam os ódios de estimação por outros, não é? Torna-se quase impossível de focar, mas se nós olharmos para as campanhas, nós percebemos que alguns aparecem, outros desaparecem, as coisas vão flutuando também em função daquilo que está na agenda, diria. Agora, como última pergunta, como é que a professora avalia o equilíbrio entre o entretenimento e a informação? Acha que existe uma espetacularização das eleições? Bom, esta coisa agora do entretenimento ou das pessoas que são candidatas irem participar, por exemplo, nos programas da manhã e noutras coisas de entretenimento, para mim é uma surpresa, nem percebo isso. Por outro lado, aparentemente, em alguns casos, o entretenimento funciona melhor do que a informação, porque há a possibilidade de ter uma maior... de serem ambientes mais intimistas, não é? Com maior proximidade, e portanto aparentemente há aqui algumas alterações, sei lá, eu vi as entrevistas que a Júlia Pinheiro fez, e são muito mais certeiras, não é? Claro, podemos dizer, mas a Júlia Pinheiro trabalha em televisão há muito tempo, pois sim, tem uma experiência, portanto não é suposto nós temos alguém que não tem experiência nenhuma a moderar debates ou a fazer entrevistas. Não sei em que é que contribui entrarem de bicicleta ou de moto ou não sei o que num estúdio qualquer e fazerem cozinhados. Desculpa. Mas, eventualmente, pode trazer uma, não sei se espetacularização, mas uma maior aproximação do público. Talvez isso ajude. Bom, da nossa parte agora é tudo e dessa vez não voltamos para a semana. Nós agradecemos primeiro à professora por ter nos aceitado não só o convite, mas também, novamente, como eu falei no início, por ter disponibilizado essa oportunidade que nós tivemos. A professora está emocionada aqui, inclusive. Muito obrigado por terem acompanhado. Mesmo assim, podem continuar a ler nosso trabalho em ocompasso.ciberesfera.com e nas nossas redes sociais, o jornal _o Compasso. Obrigado por estarem desse lado. E nós ficamos por aqui. Quem sabe nos vemos no futuro. Até já.